muito. Bom, vou mudar um pouquinho de assunto para a gente tratar aí do que está acontecendo pelo mundo, porque hoje o secretário de Estado americano, o Marco Rubio, fez a primeira visita dele a Israel desde que ele foi empossado, né? Foi a primeira viagem dele a Israel, tá ele aí na sua tela, e deu lá uma coletiva ao lado do premier israelense, o Benjamin Netanyahu. E, entre outras coisas, ele disse que o Hamas tem que ser eliminado. O Hamas não pode seguir como força militar ou governamental, foi o que disse o Marco Rubio. Além disso, o Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, disse que ele e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, têm uma estratégia em comum para o futuro de Gaza. Conversamos sobre a visão ousada de Donald Trump para o futuro de Gaza e trabalharemos para garantir que essa visão se torne realidade, foi o que disse o primeiro-ministro de Israel. O que o Trump está sugerindo para a faixa de Gaza é que ela seja desocupada, que os moradores, os palestinos, sejam enviados ao Egito e à Jordânia e que a faixa de Gaza seja reconstruída pelos Estados Unidos e vire ali uma espécie de balneário às margens do mar Mediterrâneo. Além disso, hoje o Marco Rubio disse também o seguinte, que, aliás, o Netanyahu, né, nessa mesma coletiva ali junto com o Rubio, disse que o Israel vai contar com o apoio dos Estados Unidos para terminar o trabalho contra o Irã. O Irã talvez seja o maior inimigo de Israel nesse momento, e o que o Netanyahu e os Estados Unidos querem é frustrar aí as ambições nucleares do Irã, né, do Irã ter armas nucleares e diminuir aí o poderio bélico iraniano e a influência do Irã em outros países no Oriente Médio. Agora, o Marco Rubio dizer que o Hamas tem que ser eliminado no momento em que existe um cessar-fogo em vigor, trocas de reféns e de prisioneiros de guerra e prisioneiros políticos entre esses dois, né, o grupo Hamas e o Estado de Israel. É querer botar gasolina na fogueira, né, Thales? Pois é. É muito complicado, Mauro, você ter uma situação de uma pessoa extremamente forte colocando outra contra a parede. É muito difícil. Nós vivemos isso aqui na ditadura militar. A ditadura militar chegou-se a dizer que o Costa e Silva falaram para o Costa e Silva: você devia negociar com os estudantes que estão nas ruas fazendo protestos. Aí ele disse assim: não negocio sob pressão. Só que ele não tinha pressão nenhuma, ele era um ditador extremamente forte, e aqueles eram simples estudantes. Aí você leva o que eram apenas protestos contra a ditadura, pessoas que estavam contra a ditadura, a oposição, você leva a luta armada. E levar a luta armada levou a sequestro de embaixadores, situações terríveis. Você ter esse tipo de política de exterminação da oposição é perigosíssimo, porque você também promove terrorismo. É inevitável. Então, o que o Trump e o Netanyahu estão dizendo? Vamos exterminar todo mundo na faixa de Gaza, expelir para o resto da Arábia, do Oriente Médio, eles que saiam daqui, não vai ter ninguém, a gente vai fazer aqui um resort. Vamos passar o rodo em cima do Irã. Será que os iranianos, os árabes, os palestinos vão aceitar tudo isso quietos? Será que vai ser isso? Ou o mundo vai viver um novo período de lutas terríveis? Um novo período como o 11 de setembro lá nos Estados Unidos, alguém explodiram as torres gêmeas, coisa que ninguém imaginava. A gente vai viver de novo esse risco.
É isso que o Trump está colocando. Olha, eu vou passar o rodo em quem pensa diferente de mim. Será que as pessoas que pensam diferente do Trump vão aceitar isso passivamente? A gente não sabe. Será que o Irã não vai ter alguma... O Irã domina várias fases do processo nuclear. Todo mundo sabe disso. Imagina se lá ocorre alguma coisa, alguma bomba. Não sei, olha, acho que estamos vivendo um momento extremamente perigoso com o Donald Trump. Pois é, e a gente até comentava ontem aqui no All News que uma coisa é certa, o mundo não vai ser mais o mesmo depois desse governo Trump. E o começo do governo Trump já vai mostrando isso, né? Toda essa tentativa de desmantelar as instituições multilaterais e se privilegiar aí as negociações bilaterais, os Estados Unidos pressionando inclusive seus aliados, deixando a Europa ali também sabe, sem rumo, aí já me referindo à guerra na Ucrânia, o Trump atropelando a Europa e já negociando diretamente com o Putin, enfim, o mundo não vai ser mais o mesmo. E dentro dos Estados Unidos, questões muito sensíveis também acontecendo. O Jamil Chad hoje traz na coluna dele a descrição de um imigrante que foi rezar e acabou preso. As operações digamos assim, da Polícia de Fronteiras dos Estados Unidos, a Polícia de Imigração dos Estados Unidos, estão acontecendo dentro de igrejas nos Estados Unidos para prender imigrantes ilegais. Quer dizer, tem uma série ali de igrejas das mais variadas denominações reclamando quanto a isso, dizendo que isso está rompendo aí com uma tradição longa que existe nos Estados Unidos das autoridades não entrarem no meio de um culto para tirar alguém de lá de dentro. Quer dizer, é um mundo novo e um país novo, os Estados Unidos, que teremos pela frente, né, Letícia? A gente viu essa política do Donald Trump no primeiro mandato dele. E ele fez coisas que eram impensáveis internamente. Como, por exemplo, separar mães e filhos. Imigrantes, mulheres que atravessavam a fronteira, que carregavam filhos pequenos, foram presos, a mãe ficou no Texas e o filho foi enviado para Nova York, por exemplo. E no meio do caminho, pessoas desapareceram, inclusive. É uma política muito agressiva, é uma política muito anti-imigração, mas isso também ele pode fazer internamente, ele consegue fazer como presidente por meio de decretos, por meio de determinação do executivo. Minha única dúvida em relação à política externa é o quanto que ele tem isso como moeda de negociação para ter algum tipo de vantagem comercial com algum outro país. E isso colocando no geral, não digo que ele não vai fazer com Gaza isso, porque realmente o Trump é uma pessoa muito imprevisível e muito vai fundo dentro do que ele acredita, do que ele acha que tem que ser feito, mesmo que seja passar por cima do outro. Mas a gente viu esse começo de governo, uma série de ordens executivas que envolvem relações com outros países. E eu não sei o quanto que ele está disposto a realmente ir a fundo, porque isso pode provocar uma onda de ódio, como o Thales colocou agora, que é insegurável, impossível de você parar aquilo lá, ou o quanto que ele pode estar usando essa questão, essa retórica contra Gaza, para abrir uma negociação com o Irã ou com outro país do Oriente Médio em algum assunto econômico que interessa para ele. Não sabemos. Pelo menos o governo brasileiro, pelo que eu apurei essa semana, tem visto assim essas questões que envolvem o tarifaço aqui no Brasil. Começou lá atrás com a história do aço, aí chegou, tá bom, o etanol também tem interesse. Então, para o governo brasileiro, eles estavam entendendo que essas ameaças de tarifas, e aí não envolve vidas diretas de outras pessoas, como é em Gaza, que é muito mais delicado, mas como uma moeda de negociação, um blefe para colocar a carta na mesa e vamos conversar sobre outro assunto que não necessariamente o aço, mas talvez o etanol. O quanto que isso, em relação a esses outros países, porque de fato é impensável construir um resort em Gaza, assim como também poderíamos dizer que seria impensável fazer esse tipo de política, de tirar uma pessoa de dentro de uma igreja, mas de fato isso ele faz. Só que
São políticas internas nos Estados Unidos. É aquela estratégia, né? Você cria o bode, bota o bode na sala e aí que você começa a negociar com aquele bode que você criou, que não existia antes, mas você botou ali, e aí a partir dali tudo que você ganhar é lucro em cima disso.